Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe mais uma vez aqui compartilhando um pão com um versículo para fortalecer a nossa fé e também a nossa sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 12 e o verso é o 39 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui falando com os discípulos, dando uma parábola sobre a volta do Filho do Homem, um momento em que ele talvez cumpriria a promessa, talvez levaria alguns para morar com ele no céu. Não se sabe ao certo e a finalidade, cada um aplica de uma forma. Logicamente fala de uma volta escatológica para o fim dos tempos, irmãos, mas também aponta para cumprimento de promessa, momento de juízo e de justiça executado por Deus, e que Jesus vem para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele dá algumas orientações, como estejam vestidos e prontos para servir, e mantenham sempre as lâmpadas acesas, que fala justamente de uma vida de santidade da presença de Deus por meio do Espírito Santo de Deus em nós. É uma vida de devoção, é uma vida de pessoas que servem a Deus, irmãos, e que buscam Ele diligentemente, disciplinarmente e determinadamente por meio do seu devocional diário. A busca por meio da palavra, por meio da oração e jejuns que representam sacrifícios que limpam o nosso coração para a presença dele possa se manifestar cada vez mais ardente. Mas nesse momento ele inclui bem no meio assim o ladrão. O ladrão, ele tipifica o diabo. E ele mostra algumas coisas para nós. Ele fala assim, entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente que horas o ladrão viria, ou seja, irmão, nós aprendemos algo que o Senhor Jesus mostra para nós. O diabo, ele não vai avisar quando ele vai chegar. Eu quero repetir, o diabo, ele não vai avisar quando ele está armando alguma coisa. O diabo, ele trabalha, ele é um imitador barato de Deus. Nós sabemos que Deus gosta de nos surpreender e o diabo não é diferente, ele quer pegar de surpresa. O diabo, ele não vai avisar o dia mal, ele não avisa, meu irmão, ele não bate na porta. Ele mete o pé e entra. Ele tem como ladrão. Nós sabemos disso através da palavra. É o que ele está falando, mas essa primeira parte é que nós precisamos entender justamente isso. É num momento de fraqueza, irmão. O diabo apareceu, nós percebemos que o diabo apareceu para Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 2, depois dele ter jejuado 40 dias. E aí a palavra fala que ele teve fome. Aquela fome não é esse impulso que nós sentimos. Ali quer dizer que a gordura corporal dele foi totalmente absorvida e ele já ia entrar num processo de inanição. Portanto, o corpo dele alertou que se naquele momento ele não comesse algo, a comida se tornaria ali algo não jamais de necessidade, mas sim de prioridade. Era o que o corpo de Jesus falava para ele naquele momento. E foi nesse momento que o diabo veio tentá-lo. É bem simples de entender isso, irmão. Ele vem no momento em que nós estamos mais fracos. E todas as vezes que nós tomamos alguma decisão pela nossa fraqueza, pela nossa necessidade, o nosso critério de avaliação abaixa. Nós começamos a nos associar com quem não deveria associar e aceitar ofertas do inferno. E aqui nós precisamos perceber que é justamente nesse momento. E a palavra fala, continua falando assim, não permitiria que a casa fosse arrombada. Ou seja, irmão, é uma permissão. É uma permissão que nós damos. É através da legalidade do pecado. E é o que ele está falando. A palavra está falando que se nós soubéssemos, era um momento em que nós estaríamos prontos para servir com as vestes limpas prontos para servir e com as lâmpadas acesas. As lâmpadas acesas é a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque todos nós somos casa. E ou é casa do diabo ou é casa do Espírito. E a intenção do diabo é fazer morada em nós, irmãos. Nós percebemos ao longo da Escritura que ele quer dominar a nossa mente, quer dominar o nosso coração. Por isso, deve ser diário o nosso relacionamento com Deus. Para que nós não venhamos a permitir. Por quê?
o Senhor Jesus vai dizer que o valente vem e ele tenta dominar o dono da casa para conquistar os seus bens, ele quer os bens da casa. E ali existe um mais valente que pode dominá-lo, que é justamente o Senhor Jesus. Existe um mais valente, mas isso é só através de um relacionamento com a videira que ele se mantém. Então, o que o Senhor Jesus está chamando a atenção para nós, que além da surpresa deve ser diário, o nosso relacionamento com Ele. Se nós falharmos em buscar o reino de Deus sobre todas as coisas em algum dia da nossa vida, irmão, provavelmente o diabo já vai estar de olho para nos atormentar. E a palavra termina falando assim, ó, a casa permitiria que a casa fosse arrombada, ou seja, será na violência, irmão, será de forma abrupta, será de forma que vai doer muito. É o dia mau, é o dia que nós vemos o marido, a esposa ir embora porque nos trocou pela metade da idade, que o filho se perdeu para as drogas. E justamente o que o Senhor está falando é que é uma ação do inferno, é uma permissão nossa. Então devemos avaliar qual que é a nossa responsabilidade nisso e nos conectarmos na videira diariamente para que o mal não venha a entrar na nossa casa. 1 de Pedro 5,8 vai dizer: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como o leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor hoje, na verdade não queremos pedir, queremos agradecer por o Senhor nos dar, compartilhar conosco tão preciosa informação, nos alertando, Pai, de como o inimigo quer nos ceifar. Então leva-nos, ó Pai, ao entendimento, como a própria palavra disse, de como o devocional é importante, de como estar alerta e vigiar é importante. E ajuda-nos a viver o nosso devocional diariamente, alimentando as nossas expectativas e os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa tornar a Tua voz mais audível e o Teu amor nós possamos senti-lo na pele dia após dia, aumentando assim a nossa esperança e a nossa vontade, Pai, de praticar o nosso devocional diário, para que o Senhor possa, ó Pai, guardar essa casa que precisa, que carece tanto do Senhor aqui dentro. Encha-nos, Espírito Santo de Deus, com a Tua presença. Oramos assim e oramos em nome de Jesus. Irmão, irmã, a diferença do diabo com Jesus é que Jesus, ele vai chegar na porta e bater, e o diabo vai arrombar. A gente percebe essa diferença. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.